Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I manifestou pela primeira vez o seu desejo de ficar no Brasil, desobedecendo às imposições das cortes em Portugal, que obrigavam ele a voltar a Portugal para que o Brasil fosse recolonizado. Dom Pedro I, que também não estava satisfeito com o que ele considerava humilhações que as cortes de Portugal estavam impondo a ele, escreveu a famosíssima frase: "Como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que eu vou ficar." Essa frase fez com que o dia 9 ficasse conhecido como o famoso Dia do Fico. Logo, o príncipe Pedro, que vai ser nomeado o imperador do Brasil, Dom Pedro I, vai nomear José Bonifácio como ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros. E em 3 de junho de 1822, Dom Pedro declara que vai ser aberta uma Assembleia Constituinte que só vai acontecer no ano que vem, 1823. Nessa Assembleia Constituinte seria elaborado o primeiro projeto de uma Constituição para o Brasil, do que seria a primeira Constituição para o Brasil. Pô, se o Brasil tiver um seu próprio governante e uma Constituição própria, isso significaria totalmente a independência do Brasil com relação a Portugal. Porém, não seria tão fácil assim, galera. As tropas do exército português que haviam vindo para cá com a família real ainda ficaram instaladas nos principais pontos do Brasil, mesmo depois que a família real havia voltado. Haviam tropas do exército português instaladas no Pará e no Maranhão, mas também na Bahia, no Rio de Janeiro e no extremo sul do Brasil, na região da Cisplatina, que hoje em dia é um país independente, que é o Uruguai, mas naquela época fazia parte do Brasil, que era a província Cisplatina. Essas tropas instaladas em regiões específicas do Brasil estratégicas juraram lealdade às cortes de Portugal e iriam se negar a declarar obediência ao Pedro I aqui no Brasil, e elas passaram a também exigir que o príncipe Pedro I voltasse para Portugal. A principal delas foi a tropa portuguesa instalada no Rio de Janeiro. Jorge de Avilés dos Artes de Souza Tavares era um general das tropas portuguesas que estavam instaladas no Rio de Janeiro. Ele iniciou um motim em que ele também exigiu que Dom Pedro voltasse para Portugal. Mas Dom Pedro I, com o auxílio de mais de 10 mil soldados da chamada Guarda Real da Polícia, um corpo militar criado pelo Dom João VI logo quando eles chegaram no Brasil, conseguiu cercar as tropas desse general português e expulsá-lo de volta para Portugal. Existe inclusive um famoso quadro, que mostra o Dom Pedro I ao lado do José Bonifácio, seu novo ministro, ordenando que Jorge de Avilés e suas tropas retornem a Portugal. Essa primeira tropa do Rio de Janeiro foi derrotada, mas ainda existiam tropas, por exemplo, na Bahia, que não iriam seguir as ordens de Dom Pedro I, e também existiam tropas estacionadas no extremo sul do Brasil, na região da Cisplatina, que também estavam dispostas a obedecer às ordens de Portugal para forçar Dom Pedro a voltar para Portugal e recolonizar o Brasil. Isso, inclusive, galera, desmantela a tese de que a independência do Brasil foi um evento pacífico, que o Brasil não teve grandes guerras, ao contrário, por exemplo, das guerras de independência na América Latina, a guerra de independência dos Estados Unidos em 1776. É claro que as guerras que tivemos no Brasil para assegurar nossa independência não foram tão violentas quanto as guerras de independência na América Latina e a guerra de independência dos Estados Unidos. Porém, foi sim um conflito muito grave que aconteceu aqui. Depois que as tropas foram expulsas do Rio de Janeiro e foi aberto as reuniões para que no próximo ano, 1823, fosse aberta uma Assembleia Legislativa que elaboraria a Constituição, Dom Pedro foi convencido por José Bonifácio a ir para outras partes do Brasil para conseguir a adesão dos líderes de cada capitania. Estava uma viagem para São Paulo. Enquanto o Dom Pedro estava em viagem para São Paulo, a sua esposa Maria Leopoldina, que era uma princesa inclusive de origem austríaca, havia meio que assumido o controle do governo de forma regencial ao lado do grande ministro de confiança do Dom Pedro, que era o José Bonifácio. Enquanto o Dom Pedro estava em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, Maria Leopoldina recebeu a mensagem de que as cortes de Portugal não haviam reconhecido nada que o Dom Pedro havia feito aqui no Brasil, não reconheceram a Assembleia Nacional que ele estava abrindo e exigia mais uma vez o retorno dele e da Imperatriz Maria Leopoldina para Portugal, para que o Brasil voltasse a se subordinar totalmente a Portugal. Inclusive, galera, muitos dizem que a Maria Leopoldina e o José Bonifácio
Bonifácio foram os verdadeiros responsáveis pela independência do Brasil, uma vez que em 2 de setembro de 1822 foi a Maria Leopoldina e José Bonifácio que convocaram de forma extraordinária um Conselho de Estado em que foi emitido um documento que formalizava totalmente a separação do Brasil com relação a Portugal, que conta com a assinatura dela, da Maria Leopoldina. Logo depois, galera, o José Bonifácio pede para que a mensagem chegue a Dom Pedro I lá em São Paulo para que ele tome conhecimento desses acontecimentos. O mensageiro, galera, só consegue alcançar o Dom Pedro no dia 7 de setembro de 1822, informando ele das ordens que havia chegado para Maria Leopoldina no Rio de Janeiro, da exigência de que os dois retornassem a Portugal, e dizem que lá mesmo, galera, em São Paulo, próximo da região do Riacho do Ipiranga, cercado de sua guarda pessoal, o Dom Pedro I teria sacado sua espada e proferido a famosa frase independência ou morte, concordando que o Brasil dali em diante seria independente e que eles não acatariam as ordens de voltar para Portugal. É claro que essa é a imagem mitificada e que foi inclusive realçada pelo quadro do Pedro Américo, né? Independência ou morte. Inclusive, galera, muitas pessoas gostam de problematizar essa obra de arte, que é o quadro do Pedro Américo, Independência ou Morte, dizendo que o quadro possui muitas coisas que não correspondem à realidade. Primeiramente, galera, o quadro ele foi pintado no ano de 1888. Quase 60 anos depois do acontecimento. Era uma época, galera, no finalzinho do século XIX para a transição do século XX, em que a forma de governo monárquica encontrava-se desmoralizada, galera, e precisava se legitimar. Quem encomendou essa obra de arte foi a família real, na época comandada pelo filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II, como uma tentativa meio que de legitimar a monarquia no Brasil. Há algumas fontes, inclusive, que dizem que o Dom Pedro I não estava usando os trajes militares que ele está usando na pintura. Alguns dizem que ele estava usando roupas mais leves e alguns dizem, inclusive, que ele estava montando em um burrinho ou então em um jegue e não em um cavalo, como aparece na imagem. Outros dizem que o Riacho do Ipiranga não estava naquela posição em que ele se encontra na imagem e que o riacho era muito menor do que parece na pintura. Outros, inclusive, dizem que o Dom Pedro I estava com problemas intestinais. Esse quadro foi criado porque o Brasil é um país muito grande que não possui uma população homogênea. Aqui existe uma grande população escrava trazida à força da África e alguns europeus aqui instalados, além da população ameríndia nativa. Então era preciso criar a ideia de um grande líder com força centralizadora que unificaria todas essas populações tão diferentes sob a figura de um líder forte. É por isso que o Dom Pedro I aparece tão destacado na pintura, né, com a espada levantada para cima e cercado de sua guarda real pessoal. Embora saibamos, na verdade, que talvez não tivesse sido assim na vida real. Porém, a representação artística tinha não o objetivo de representar aquela realidade tal qual ela aconteceu, mas sim criar uma imagem forte do Dom Pedro I para unificar os diferentes povos do Brasil sob a sua liderança. Outro famoso quadro, pintado anos depois para representar o famoso momento da independência, é o quadro de François René Moreau. Foi pintado de há pouco tempo depois dos eventos. Nele nós podemos ver Dom Pedro I montado em um cavalo e meio que sendo aclamado e abraçado pela população local de São Paulo, que estaria o reconhecendo como rei. Primeiro sabemos que a declaração de independência não teve grande participação popular, né? Foi uma decisão tomada pelos políticos, né, pelos políticos lá de cima, né? Outra coisa que esse painel do François René Moreau mostra de forma indevida é como a população brasileira é. Esse pintor, ele é francês e ele não tinha grandes conhecimentos de como era a população brasileira. Nesse quadro nós podemos ver o Dom Pedro I sendo aclamado por uma população que não tinha as feições da população brasileira. Essas pessoas que vocês veem no quadro são todas brancas e se parecem mais com camponeses franceses do que com brasileiros. Ou seja, esse quadro é uma tentativa de mostrar que o Dom Pedro I tinha apoio das massas populares, mas essas massas populares que não tinham muito conhecimento do que estava acontecendo na época, são retratados quase que parecendo com camponeses franceses em vez de brasileiros, na verdade. De qualquer forma, ambas as representações tentam criar uma imagem lendária do rompimento do Brasil com Portugal, até para criar uma forma de dar moral para o Dom Pedro I e legitimar o seu governo aqui no Brasil.
tentaram de todas as formas associar a independência do Brasil com relação a Portugal à imagem do Dom Pedro I, para que ficasse vinculado à imagem do Dom Pedro I à imagem da independência do Brasil, para que ninguém pensasse que a independência do Brasil talvez pudesse acontecer sem a ajuda do Dom Pedro I. Tanto é que existe um debate sobre qual seria a verdadeira data de independência do Brasil. Muita gente associa o 7 de setembro de 1822, data que Dom Pedro I teria feito o famoso Grito do Ipiranga, independência ou morte, como uma data da independência. Outras pessoas dizem que essa data não seria a mais correta, que ela só foi colocada porque associava a figura do imperador à independência. Outras pessoas dizem que o 3 de junho de 1822, ou seja, bem antes do Grito do Ipiranga, como a verdadeira data da independência do Brasil, porque foi ali que as lideranças brasileiras, com a ajuda de José Bonifácio, por exemplo, teriam decidido a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para a elaboração do documento de independência do Brasil. Para as pessoas que defendem essa tese, a simples ideia de que forjar um documento para a independência do Brasil já seria a primeira marca, já seria o primeiro grande símbolo da independência do Brasil. Outros, que já querem associar também a imagem do Dom Pedro I à independência do Brasil, elegem o 12 de outubro de 1822, que foi a data em que o Dom Pedro I é aclamado como imperador do Brasil no Rio de Janeiro, inclusive é a data do aniversário dele, como uma data da independência do Brasil. Essa data, o 12 de outubro, foi um pouquinho esquecida anos depois, principalmente no período republicano, porque os defensores da independência do Brasil, os defensores do período republicano não queriam que a data de independência do Brasil fosse associado ao aniversário do Dom Pedro I, que seria o 12 de outubro. Por isso que eles voltaram para o 7 de setembro de 1822 e escolheram essa data como a data oficial da independência do Brasil, que inclusive vai virar um feriado nacional no Brasil, né? O famoso feriado de 7 de setembro, que tem os desfiles militares por todo o Brasil, todos os anos. Mas voltando ao 12 de outubro, foi nesse momento, galera, que o Senado da Câmara no Rio de Janeiro tomou para si a tarefa de conseguir a adesão dos várias lideranças ao redor do Brasil à investidura do Dom Pedro à condição de rei constitucional do Brasil. E no finalzinho, galera, do ano de 1822, no 1º de dezembro de 1822, que finalmente Dom Pedro I é coroado oficialmente imperador do Brasil. Em sua carta enviada aos portugueses proclamando a independência do Brasil, o próprio Dom Pedro se refere ao 12 de outubro como o momento da independência do Brasil. Quero ler para vocês um trecho da carta escrita pelo Dom Pedro I anunciando a independência do Brasil. Portugueses, toda força é insuficiente contra a vontade de um povo que não quer viver escravo. A história do mundo confirma esta verdade. Confirmam ainda os rápidos acontecimentos que tiveram lugar neste vasto império, embaído a princípio pelas lisonjeiras promessas do Congresso de Lisboa, convencido logo depois da falsidade delas, traído em seus direitos mais sagrados, em seus interesses os mais claros, não lhe apresentando no futuro outra perspectiva senão a colonização e a do despotismo legal, 1000 vezes mais tirânico que as arbitrariedades de um só déspota. O grande e generoso povo brasileiro passou pelas alternativas da nímia credulidade, da justa desconfiança e da entranhável ódio. Então ele foi unânime na firme resolução de possuir uma Assembleia Legislativa sua própria, de cuja sabedoria e prudência resulta o novo pacto social que devia regê-lo. E ela vai entrar já em tão gloriosa tarefa. Ele foi unânime em escolher-me para o seu defensor perpétuo, honroso encargo que com ufânia aceitei e que saberei representar à custa de todo o meu sangue. Tal é o estado do Brasil, se desde o dia 12 do corrente mês ele não é mais parte integrante da antiga monarquia portuguesa, todavia nada se opõe à continuação de suas antigas relações comerciais, como declarei no meu decreto de 1º de agosto deste ano, contanto que de Portugal se não enviem mais tropas a invadir qualquer província deste império. Serão 2 anos de conflitos com as tropas portuguesas instaladas aqui no Brasil. A do Rio de Janeiro já havia sido vencida, como nós vemos, mas ainda sobrou para ser enfrentada a do Maranhão, a do Pará, a da Bahia e a da região cisplatina no Uruguai, que pertencia ao Brasil naquela época. Lá
No ano anterior, em 1821, galera, Pernambuco, através da Convenção de Beberibe, já havia sido a primeira região que recusou-se a voltar os laços com Portugal, inclusive conseguindo expulsar as tropas portuguesas que estavam instaladas ali e jurando lealdade ao Dom Pedro aqui no Brasil. Como parte do exército português jurou lealdade a Portugal, não existiam muitos soldados que pudessem lutar pela independência do Brasil, o que forçou Dom Pedro I a convocar muitos mercenários vindos da Europa. Por exemplo, o mercenário francês Pierre Labatut, que vai comandar muitas das expedições dos militares brasileiros contra tropas portuguesas. Nas batalhas navais contra os portugueses, por exemplo, galera, a Marinha Imperial Brasileira vai ser comandada pelo almirante Cochrane, que havia sido, galera, um general do exército inglês que havia ficado desempregado após o fim das guerras napoleônicas na Europa. Na Bahia, galera, aconteceram dois fatos interessantíssimos que eu queria ressaltar aqui. Na Bahia, uma mulher chamada Maria Quitéria, que não podia participar das guerras de independência por ser mulher, cortou seus cabelos e vestiu-se de homem, disfarçou-se com trajes militares masculinos para poder alistar-se no exército baiano, para poder ajudar o exército brasileiro contra as tropas de Portugal, para poder expulsá-los da Bahia. Tanto é que durante a batalha havia sido descoberto, galera, que ela era uma mulher disfarçada de homem. Mas naquele momento, galera, foi permitido que ela pudesse continuar nas lutas contra o exército português. Deram a ela até um traje especial que tinha até mesmo uma saia, galera. Só que depois do fim das guerras de independência do Brasil, ela foi proibida de participar do exército, porque na época as mulheres não podiam participar. E depois disso, ela inclusive havia se casado, tido filhos e contentou-se com a vida civil. Outra coisa, galera, é a Joana Angélica, mártir da independência do Brasil. Durante uma tentativa da invasão ao convento da Lapa, em Salvador, na Bahia, por parte dos soldados portugueses, Joana Angélica de Jesus teria proferido a famosa frase: "Para trás, bandidos! Respeitai a casa de Deus." Ela tentou impedir, que os militares portugueses entrassem naquela igreja em Salvador para meio que se reorganizarem. Ela não conseguiu e acabou sendo desmaiada por um golpe que foi desferido contra a cabeça dela. Anos depois, ela foi considerada uma das mártires da independência do Brasil. Agora, galera, a Batalha de Genipapo, no Piauí, foi uma das mais sangrentas batalhas de independência do Brasil. Ela aconteceu mais ou menos próximo de uma região de mesmo nome, Genipapo, que passava no Piauí, e nela mais de 200 brasileiros morreram, mas foi uma das mais importantes para a concretização da independência do Brasil. Ao final do conflito, galera, as tropas portuguesas instaladas em regiões como Maranhão, Piauí, Bahia e Cisplatina foram expulsas e tiveram que voltar para Portugal, e o Brasil consegue consolidar finalmente sua independência. Em 1824, galera, os Estados Unidos, numa campanha de tentar conseguir boas relações diplomáticas com os países da América Latina, reconhecem a independência do Brasil. Alguns dizem que a Argentina e a região de Daomé, na África, também reconheceram o Brasil mais ou menos próximo da mesma época. A Inglaterra meio que já tinha um reconhecimento formal da independência do Brasil, porque mantinha os vários tratados econômicos e diplomáticos que haviam sido estabelecidos na época do período joanino. Contudo, Portugal vai demorar muito tempo para reconhecer a independência do Brasil, galera. É somente lá para 1825 que Portugal irá reconhecer a independência do Brasil. Como aconteceu? A Inglaterra, que tinha interesse em manter relações com Portugal e manter a independência do Brasil, vai mediar uma série de acordos diplomáticos entre Portugal e o Brasil, pressionando Portugal a reconhecer a independência do Brasil. Portugal meio que vai reconhecer a independência do Brasil mediante ao pagamento de uma multa de 2 milhões de libras esterlinas para Portugal, como uma espécie de indenização por Portugal perder sua colônia mais lucrativa. Só que o Brasil quase não tinha dinheiro para isso. Quando Dom João VI havia voltado para Portugal por ordens das cortes portuguesas em 1822, ele havia levado quase todo o ouro que estava depositado no Banco do Brasil, de forma como que o Brasil tinha ficado quase que descapitalizado. O Brasil será então, galera, forçado a pedir um empréstimo de 2 milhões de libras esterlinas com a Inglaterra para pagar essa dívida com Portugal. E o mais curioso de tudo, galera, é que esse dinheiro praticamente nem precisou sair da Inglaterra para vir para o Brasil. Por quê? Porque Portugal já tinha algumas dívidas com a Inglaterra, que totalizavam quase 2 milhões de libras esterlinas. Então, basicamente, galera, o Brasil vai assumir dívidas que Portugal já tinha com a Inglaterra.
Então, muitos especialistas, inclusive, dizem, galera, que o Brasil troca uma dependência com relação a Portugal para ganhar uma dependência com relação à Inglaterra. Porque o Brasil já nasce como país independente tendo uma dívida com a Inglaterra, o que vai ser péssimo para as finanças brasileiras nas próximas décadas, como eu vou explicar com mais detalhes depois. A Constituinte finalmente é aberta em 14 de maio de 1823, com 90 representantes oriundos das 14 províncias do Brasil para elaborar a nova Constituição do Brasil Imperial. Vão existir diversas divergências sobre como seria essa Constituição, porém todos concordavam que o voto deveria ser censitário, ou seja, você poderia votar mediante a comprovação de determinada renda que mostrasse que você não era pobre e que desse para você o direito de votar, ou seja, o direito à cidadania seria dado aos proprietários sem sufrágio universal, ou seja, não haveria sufrágio universal, o voto não seria estendido a todos, e sim àqueles que tivessem determinada quantidade de renda ou determinadas posses para comprovar que poderia ser um cidadão apto a votar. Inclusive, um dos grandes defensores disso era o próprio José Bonifácio. O José Bonifácio tinha algumas ideias consideradas progressistas para a época. Ele era um defensor da progressiva eliminação da escravidão no Brasil mediante ao fim do tráfico negreiro. Ele era o defensor, por exemplo, galera, de uma reforma agrária que distribuísse mais a terra, que diminuísse a concentração de terras no Brasil e que fizesse com que a terra fosse mais fragmentada para mais pessoas. E ele foi um dos primeiros a dar a ideia de que a capital do Brasil saísse do litoral, no Rio de Janeiro, e viesse para uma região no centro do Brasil, no centro do Brasil, onde ela ficasse mais protegida de agressões externas. Vai ser essa ideia que anos depois vai inspirar a ideia da construção de Brasília na época do governo do presidente Juscelino Kubitschek. Mas em relação à política, ele era alguém extremamente conservador. Ele defendia que a unidade do Brasil, ou seja, que o Brasil não se fragmentasse em vários países, como ocorreu na América Latina, só poderia ser garantido mediante a existência de um governo centralizador e que fosse uma monarquia capaz de centralizar o Brasil. Ele era um grande defensor de que a melhor forma de governo para o Brasil fosse a monarquia. Então, no âmbito da política, ele era conservador, mas em relação às medidas sociais, ele tinha algumas ideias consideradas até progressistas para a época. Na hora da elaboração da nova Constituição do Brasil, as principais lideranças brasileiras vão se dividir entre liberais, conservadores, que formavam o chamado Partido Brasileiro, e o chamado Partido Português. Os conservadores, liderados por José Bonifácio, por exemplo, defendiam que o Brasil deveria ser uma monarquia em que o poder seria dividido entre o rei e o parlamento para evitar que as várias partes do Brasil se tornassem independentes. Eles defendiam uma Constituição em que a eleição se daria em dois níveis. Um seria com cidadãos votantes que tivessem renda suficiente para escolher os membros do colégio eleitoral, e outros seriam os cidadãos que poderiam ser eleitos. Eles seriam membros desse colégio eleitoral e eles teriam renda o bastante para poder votar em quem seria deputado, senador, por exemplo, para poder fazer parte do poder legislativo no Brasil. O grupo dos liberais, liderados por Joaquim Gonçalves Ledo, defendia que todo o poder deveria ser dado ao parlamento, que deveria tomar a maior parte das decisões políticas, tendo o imperador poucos poderes. Além disso, também defendiam que cada uma das regiões do Brasil, que virariam províncias, quase equivalente aos estados hoje em dia, deveriam ter muita autonomia com relação ao poder central do imperador, podendo tomar suas próprias decisões, como por exemplo pedir empréstimos, essas coisas. Eles também defendiam, galera, uma ideia de voto direto. Todos os grandes proprietários do Brasil que fossem alfabetizados e tivessem renda poderiam votar diretamente nos seus representantes, como deputados, senadores e vereadores, para compor o poder legislativo. Eles eram diferentes quanto ao nível das eleições, mas todos eles defendiam que o voto fosse censitário. Você só poderia votar mediante a comprovação de determinada renda. Em oposição a liberais e conservadores que juntos formavam o Partido Brasileiro, estava o chamado Partido Português, composto em sua maioria por altos funcionários públicos portugueses que ficaram aqui, alguns grandes comerciantes portugueses que estavam aqui, nobres portugueses que haviam ficado aqui, por membros dos Braganças. Eles defendiam, galera, que deveria haver uma concentração de poderes no Dom Pedro I, que deveria governar de forma quase absolutista, sem autonomia para as províncias e com uma diminuição do poder do legislativo, para que num futuro próximo, quando o rei de Portugal, Dom João VI, morresse, Dom
então Portugal e Brasil pudessem voltar a se unificar sob o comando do Dom Pedro I. Esses grupos não conseguiam conciliar qual ideia seria a melhor. É então que em setembro de 1823, Antônio Carlos de Ribeiro Andrada, irmão do José Bonifácio, apresenta o primeiro projeto constitucional do que poderia ser a Constituição do Brasil, que ficaria conhecido como a Constituição da Mandioca. Essa Constituição não permitiria ao imperador ter o total controle das Forças Armadas, ela não permitiria ao imperador dissolver a Câmara dos Deputados, limitaria, né, o grau de cidadania dos portugueses proprietários instalados no Brasil, não permitindo, por exemplo, que eles pudessem votar, e também, galera, subordinava todas as províncias ao imperador do Brasil. E como que seria o voto através desse projeto constitucional apresentado pelo irmão do José Bonifácio? Nela, galera, os eleitores de paróquia, que seriam os eleitores de primeiro grau, para poderem votar, deveriam comprovar propriedades equivalentes a pelo menos 150 alqueires de farinha de mandioca. Os eleitores de província, ou seja, de segundo grau, deveriam comprovar posses maiores, no mínimo 250 alqueires de farinha de mandioca para poderem votar. Esses dois graus poderiam votar nos deputados e senadores. Agora, para você ser deputado e senador, você tinha que comprovar rendas ainda maiores para poder se eleger esses cargos públicos. Para ser eleito deputado, você tinha que comprovar a posse de 500 alqueires. Enquanto que para ser eleito senador, enquanto que para poder se candidatar a senador e ser possivelmente eleito, você tinha que comprovar uma renda exorbitantemente maior de mais de 1.000 alqueires de farinha de mandioca. Por isso, galera, que esse projeto constitucional de 1823 foi conhecido como a Constituição da Mandioca. E esse primeiro projeto constitucional já demonstrava o caráter elitista da política brasileira naquele momento. Para poder votar, você tinha que comprovar determinada quantidade de rendas. E para poder se candidatar a um desses cargos e ser eleito pelos votantes de primeiro ou segundo grau, você tinha que comprovar rendas ainda maiores para poder fazer parte do poder legislativo no Brasil e governar o Brasil ao lado do imperador e do seu ministro, que na época era o José Bonifácio.